Pessoal, a história que a gente vai acompanhar agora já está sendo falada aqui na região há muito tempo e você vai saber hoje alguns detalhes do que o Márcio Campos Dias, que está aqui do meu lado, uma figura extremamente conhecida do jornalismo e da televisão brasileira, tem em relação a Baipendi, especialmente a sua devoção a Inhaxica. Mas antes dele contar essa história, por que na identidade dele, que ele fez a gentileza de me emprestar, está escrito aqui, natural de Cruzília, com registro em Aiuruoca, Liberdade. Márcio, como é que é essa história? Que relação que é essa? Conta aí a história dos três corações. Coração dividido em três aqui, no mesmo tamanho, é um pedacinho igual para todos. Obrigado por nos atender em primeiro lugar. Sérgio, que alegria conversar com você, que alegria poder usar esses canais aqui seu, né, para a gente poder falar também com a região de Baipendi, com a região do sul de Minas, Caxambu, São Lourenço e com o mundo. Claro. Hoje, através da internet, a gente fala com o mundo, né? Com certeza. Eu tenho o maior orgulho de contar essa história. E essa história causa uma discussão imensa, né? Você imagina a minha família, do meu pai e da minha mãe, como brigam para saber de onde que eu sou mesmo, de verdade. Mas enfim, eu sou de nascimento, com muito orgulho, com muito carinho, de Cruzília. Sou cruziliense de nascimento, né? Nasci no hospital em Cruzília. O médico, o obstetra ginecologista é o Dr. Maurílio. Na minha época, quando eu nasci, parece que ele era muito conhecido, um excelente, exímio médico, e todo mundo queria, né, fazer o seu parto com o Dr. Maurílio. Então um abraço a ele, a toda a família. Não tenho notícias do Dr. Maurílio, mas um abraço à família do Dr. Maurílio, né? E aí o que acontece? Meus pais se casaram aqui em Baipendi, nesse altar que nós estamos vendo aqui, em 1973. Depois que eles se casaram aqui, eles foram para Augusto Pestana. Augusto Pestana é um bairro da zona rural de Liberdade, onde eu tenho um enorme carinho, porque lá eu passei a minha primeira infância, né? Todo o início da minha primeira infância, ou seja, até os 6 anos de idade, eu vivi em Augusto Pestana, onde o meu avô, Dão Dias, foi prefeito de Liberdade 3 vezes, teve um armazém. Meu pai cuidava desse armazém, até a gente se mudar para Cruzeiro, né, onde eu cresci em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, e depois fui para São Paulo. Menino do interior mesmo. De rapaz terco. Menino de rapaz terco, entendeu? De pisar realmente no rancho, de ir com o vô tirar leite, de fazer... Não cresceu com medo de vacas, de porco, de boi, nada disso. Não cresci achando que o leite vem da caixinha, não. E andava muito a cavalo por aqui também. Ainda ando muito, Sérgio. E aí, como eu nasci em Cruzília, meus pais moravam em Liberdade, eles me registraram em Liberdade. Isso é uma dedução minha. E por que está escrito Liberdade Aiuruoca? Porque Liberdade é comarca de Aiuruoca, né? Eu nasci em Cruzília, que é outra comarca, mas fui registrado em Liberdade, que pertence à comarca de Aiuruoca. Aliás, tira dúvida com ele e com a minha mãe, que estão aqui depois. Depois a gente conversa com eles. Pode tirar. Então aí é isso. Eu tenho, quando eu fiz o meu RG, que foi com 16 anos, se eu não estiver enganado, foi em 86. 86, vamos ver aqui a data. Com 12 anos. Isso mesmo, 86. Com 12 anos eu tirei esse RG, porque em Cruzeiro eu jogava handball no colégio, na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Oswaldo Cruz. E a gente precisava viajar para cidades vizinhas para jogar o torneio interescolar. Então você tinha que ter um RG. Eu tirei meu RG, meu único RG, e o RG veio desse jeito. E aí perguntaram pro moço, onde é que você nasceu, seu Márcio? Nasci em Aiuruoca, perto de Cruzília, na Barra com Liberdade, ali pertinho de Baipendi, como diz o povo aqui. Não me arruma confusão, nasci em Cruzília, porque eu sou cruziliense. Aliás, já fui homenageado na Câmara de Cruzília, sou muito feliz por isso. Cruzília é maravilhosa. E tenho o título de cidadão eurocano, só falta o título de cidadão libertense. E logo de Baipendi, por que não, hein? Mas agora essa ligação toda, né, tem um outro ponto, um outro lado, que eu sei que mexe com o seu coração, com a sua emoção, com a sua fé. E a gente vê no seu jeito de falar e de olhar, e deixando de lado um homem público de televisão, de jornalismo, que aliás brilhantemente você executa, e a gente acompanha a sua carreira, que é a devoção a Inhaxica, e que envolve uma história com a sua família, que envolve um contato com o Papa, e que envolve todo esse acompanhamento que você faz. Conta pra gente um pouco dessa história e como que isso toca você como pessoa. Conviver com Inhaxica, a gente já convivia desde criança, já deu para você perceber, e todos que estão nos acompanhando aqui perceberem também. A gente tem uma relação antiga com Inhaxica. Aliás, toda família que é do sul de Minas tem uma relação antiga com Inhaxica, sabe muito bem quem é Inhaxica, né? Então, quando criança, eu venho aqui desde criança.
A minha alegria quando criança era visitar a casinha de Inha Chica, né? Ver, nossa, ela morou aqui, né? Ela está sendo santa e morou aqui, e eu estou dentro da casinha dela, né? Então isso traz muita emoção. Mas essa relação com Inha Chica, ela se transformou, né? Ela ganhou amplitude quando a gente teve um drama, posso dizer assim, dentro da nossa família, que foi um problema muito sério de saúde da minha esposa. A minha esposa ficou doente, fomos para o hospital, né? Ela começou a sentir febre, começou a ter dores pelo corpo, teve uma inflamação, enfim, uma infecção. Então, vários médicos de várias especialidades começaram a trabalhar nessa equipe multidisciplinar para tentar encontrar o diagnóstico dela, vários exames, todos inconclusivos, todos os testes não chegavam a lugar nenhum, né? Ah, pensava que era tal doença, gravíssima, não era. Pensava que era tal doença, não era. Até que um dia, eu, como fazia todos os dias, eu desci do hospital, fui para a igreja de São Pedro e São Paulo, que tem perto do hospital, fui no Santíssimo, né, na Capela do Santíssimo, e eu tenho uma devoção enorme também pelo Sagrado Coração de Jesus, e pedi para a Inha Chica para que ela intercedesse junto ao Sagrado Coração de Jesus, para que os médicos encontrassem o diagnóstico da minha esposa. Porque uma coisa é você pedir a cura, a outra coisa é você pedir a cura sem saber o que tem. Como é que você vai pedir a cura se você não sabe o que tem? Então a gente precisava do diagnóstico. Isso foi no 11º dia internada no hospital. E depois do momento que eu fiz esse pedido para a Inha Chica, né, para que ela intercedesse, assim, minutos depois eu cheguei no quarto onde estava a minha esposa, e a minha esposa me fala: você não sabe quem saiu daqui. Só que a minha esposa não sabia dessa conversa, né, que eu tive com a Inha Chica antes. Eu fui contar para ela depois. E aí ela falou: você não sabe quem teve aqui. Eu falei: quem teve? Veio aqui uma médica que nunca tinha entrado no quarto, ela não faz parte da equipe multidisciplinar, e ela soube do meu caso no corredor, que ela veio fazer o plantão dela, e pediu para entrar no quarto. Ela pediu licença, porque ela não estava participando da equipe, né, multidisciplinar, e quando ela entrou no quarto, ela começou a verificar os exames, e ela falou para mim: eu acho que você tem. Eu acho, mas a gente precisa fazer exames. Aí ela pediu um exame específico para uma determinada doença, que é muito rara, doença autoimune. 2 dias depois o resultado saiu e era a doença que ela tinha imaginado. Mas ela suspeitou disso porque ela tinha tido um único caso quando ela fez a residência médica no HC, no Hospital das Clínicas em São Paulo. Então assim, eu tinha acabado de pedir intercessão de Inha Chica, subi para o quarto do hospital, e imediatamente, enquanto eu rezava, tinha uma médica conversando com a minha esposa sobre o diagnóstico. Então, olha, com todo respeito, para muitos pode ser uma baita coincidência, mas para mim é um baita de um milagre, entendeu? Eu precisava do diagnóstico. Não tinha como eu pedir a cura. Como é que eu vou pedir a cura de algo? A minha força de oração, os meus pedidos eram todos para o diagnóstico, entendeu? E nesse momento veio o diagnóstico. A partir daí, a gente acredita na ciência, a gente acredita nos médicos, nos protocolos médicos. Ela passou por algumas sessões de quimioterapia. A doença que ela teve, que a gente relata no livro, chama-se histiocytose de células de Langerhans. Ela, no Brasil, não sei agora como é que é, mas na época não era considerada câncer, mas todo o tratamento dela com hematologistas foi de quimioterapia, né? Então ela passou por 2 protocolos de quimioterapia, isso faz 8 anos, graças a Deus, as orações, a Inha Chica, ela está conosco hoje aqui, com muita saúde, teve uma sequela ou outra, a doença chegou a danificar algumas partes, enfim, mas não tem problema nenhum. Os remédios que ela toma hoje garantem a tranquilidade, né, garantem a qualidade de vida dela, e eu só posso agradecer, e é o que eu vim fazer em Baipendi, né, no dia 8 de dezembro. Num dia muito especial, né? Para quem não sabe, está nos acompanhando, como disse muito bem o Márcio, né, uma fala dessa na internet vai para o mundo todo. 8 de dezembro é o dia de Nossa Senhora da Conceição, de quem Inha Chica era devota, né? Quem ela chamava de Minha Sinhá, né? Também dia de Nossa Senhora da Conceição é um dia celebrado em Campinas, em Belo Horizonte, tantas outras cidades, né, do país, mas especialmente aqui em Baipendi é um dia diferenciado. Você veio aqui nessa data para lançar um livro. A gente sabe que o objetivo seu com esse livro é divulgar essa fé, divulgar essa devoção à Inha Chica. Fala um pouquinho do processo da criação desse livro, dele em si, e o que
que está significando para vocês tudo. Bom, Sérgio, depois disso que eu relatei para você, aconteceram muitas outras situações e outros capítulos dessa história. Um desses capítulos foi o meu encontro com o Papa Francisco, né? Que eu lutei para conseguir o objetivo de estar dentro de um avião de um Papa, né? Isso começou quando o Papa Bento XVI veio ao Brasil para a canonização do Frei Galvão. Então comecei a lutar, a realizar esse processo desde então. E quando eu comecei a lutar por isso, eu não imaginava que a minha esposa estaria doente. E quando saiu a viagem e ela doente, eu cheguei a falar para ela, eu não vou, porque eu quero ficar com você fazendo tratamento. Ela ia começar o segundo ciclo de quimioterapia, eu queria estar do lado. Eu fiquei ao lado dela em todos os momentos do tratamento. E eu não queria falhar, eu falei, não, você vai nessa viagem, pode ir, os médicos garantiram para mim que estava tudo tranquilo. E eu fui. E antes de ir para a viagem, eu vim aqui em Baipendi agradecer em Axica e rezar mais uma vez, né? Vim agradecer em Axica, vim pedir para que o tratamento continuasse perfeito e encontrei com a irmã Claudine, né? Encontrei com a irmã Claudine e a irmã Claudine falou assim, Márcio, você vai encontrar com o Papa mesmo? Eu falei, irmã, eu vou estar no avião com ele porque eu vou fazer parte da comitiva que vem para o Brasil. Leva essa relíquia para ele. Eu falei, tá bom, irmã. Ela pediu para eu entregar, eu falei, eu fiquei com aquilo, meu Deus, será que eu vou conseguir chegar perto do Papa para entregar? A irmã Claudine voltou numa saia justa danada. E aí eu fui com aquela missão dada pela irmã Claudine, e não é que deu certo, rapaz. Consegui entregar a oração da Inhaxica e a relíquia dela para o Papa Francisco. O Papa Francisco ainda eleva, ainda fala em Inhaxica, né? Poxa vida, entendeu? Você foi um instrumento da Inhaxica nesse momento, eu não tenho dúvida disso, Márcio. E eu me coloco assim, a partir de tudo isso que aconteceu, eu me coloco como um instrumento de propagação da Inhaxica, do que ela já fez, do que ela faz e do que ela pode fazer, entendeu? Agora, é a oração dela, é a fé dela, eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo, eu acredito no poder de Jesus, no poder de Deus, mas acredito também na intercessão dessas pessoas que são anjos e que conviveram conosco aqui na Terra. Tem Inhaxica e tantos outros por aí, né? Que fazem parte da nossa Igreja Católica, tem outros também de outras profissões de fé, né? Que também são considerados anjos nas suas filosofias de vida, nas suas religiões, mas são pessoas diferenciadas que vieram para cá com uma alma muito diferente da nossa. E aí a gente precisa dessas pessoas, e essas pessoas ajudam a gente, e a gente tem que fazer o quê? Agradecer e propagar. Mostra pra gente o livro, fala desse dia de hoje, do lançamento, quem puder adquirir, aonde consegue. Olha, o livro Beata Inhaxica, Milagre da Santa Brasileira. Aí deve todo mundo falar assim, mas como assim Santa Brasileira se ela não foi canonizada? Mas olha a Santa como está escrito, está entre aspas, porque para nós ela é santa. Sim, para o povo. Para quem conhece Inhaxica, para quem vive no sul de Minas, ou muitos que são de outras regiões do país, né? Então é isso, o livro é uma forma de agradecer. No passado, o que acontecia muito? Até hoje, mas muito menos. Eu estou vendo um jornal antigo ali, por exemplo, estou vendo ali uma Gazeta de Varginha, né? O que as pessoas faziam quando elas alcançavam uma graça? Elas compravam espaço no jornal e publicavam, né? Agradecimento por graça alcançada, fulano de tal agradece em Inhaxica pela graça alcançada, tal. Isso aqui é um agradecimento por graça alcançada, não é esse quadradinho no meio de um jornal, ele é um livro em forma de agradecimento de graça alcançada. Inclusive nele eu trago um recorte de jornal que eu pesquisei, né? Mostrando isso, né? Olha, os agradecimentos de graças alcançadas, como eram. E eu pedi para que algumas pessoas que tiveram graças alcançadas atualmente, também, recentemente, também escrevessem aqui para, dentro do livro, não ter só o meu testemunho, mas ter o testemunho dessas outras pessoas que tiveram essa experiência da intercessão de Inhaxica. Né? Posso abusar da sua habilidade de comunicador? Ah, que isso! Convida quem está acompanhando e que não conheça o Santuário da Inhaxica, que não conheça a Baipendi, para vir para cá e para que também possa ter acesso a essa produção sua. O livro está à disposição na Secretaria do Santuário. Quem desejar conhecer um pouco mais do que eu escrevi aqui, dos bastidores, da história e do avanço que eu dei em algumas questões históricas de Inhaxica, eu quero inclusive parabenizar todos os livros que já foram feitos em Inhaxica até agora. Eles estão como referência aqui. Todos os escritores e historiadores que trabalham
para essa mulher, para essa santa, é porque eles foram muito profundos, estão sendo muito profundos. Então, eu não quis em nenhum momento competir com nenhum historiador. Eles são fundamentais e eu usei muito dando a fonte, dando a referência. Então, parabéns a todos os historiadores. O livro está à venda na Livraria Loyola, né, www.livrarialoyola.com.br/Márcio Campos. Essa é a maneira mais prática de chegar lá, né? E aqui também na Secretaria do Santuário de Inhaxica, que fica em Baipendi, e que é um local extremamente abençoado. Então você que nunca teve a oportunidade de conhecer, de visitar o Santuário de Inhaxica, faça isso antes mesmo de precisar, antes mesmo de você estar necessitado da intercessão da Inhaxica, antes mesmo de você precisar de algo para a sua vida, para a vida da sua família. Venha conhecer a história de Inhaxica aqui em Baipendi, no sul de Minas, pertinho de Caxambu. Você não vai se arrepender, você vai se apaixonar pela história e pelos milagres que Inhaxica faz através da intercessão dela.